sobre mim, me comprou, me restaurou, sem culpa então me tornou. O passado já não mais tem poder, pois novo sou, nele vou viver, posso amar. Toda a morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi ele quem venceu em meu lugar. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Hoje estou aqui, pois ele decidiu me amar, e então eu posso livre andar. O seu sangue sobre mim me comprou, me restaurou, sem culpa então me tornou. O passado já não mais tem poder, pois novo sou, nele vou viver, posso amar. Toda a morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi ele quem venceu. Tudo entregar. Tudo entregar, vou me render, aos seus pés vou me lançar. Tudo entregar, vou me render, aos seus pés vou me lançar. Tudo entregar, vou me render, aos seus pés vou me lançar. Tudo entregar, vou me render, aos seus pés vou me lançar. O passado já não mais tem poder, pois novo sou, nele vou viver, posso amar. Toda a morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi ele quem venceu em meu lugar. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Amém. Ainda cantando sobre nosso Salvador maravilhoso, sobre esse Jesus Cristo que nos trouxe redenção, nós vamos cantar um pouco mais sobre o sacrifício de nosso Senhor Jesus. Salvador maravilhoso, Deus que tomou meu lugar, poder entregue ao Calvário, morto pra nos salvar, morto pra nos salvar. Consolador, conselheiro,
onde está. Pai poderoso e infinito, Deus que não cansa de amar. Em meio às nossas fraquezas, nós vamos te buscar. Nós vamos te buscar. Por isso nós te adoramos, por isso vamos louvar, pois essa graça que Só tu nos podes dar. Só tu nos podes dar. Suas vozes. Por isso nós te adoramos, por isso vamos louvar, pois desta graça de cruz se erigiu, dela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. mas contempla esta cruz, Mas contemplo esta cruz, porque nela Jesus porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Por isso nós amamos a mensagem da cruz. Se eu amo a mensagem da cruz, ela vem, eu a vou proclamar. Levarei eu também, Levarei eu também minha cruz, é por uma coroa Eis a glória dos céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, é por uma tua tocar. Nesta cruz padeceu e por mim já morreu, meu Jesus, para dar-me o perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Quero morrer, eu a vou proclamar.
a vergonha da cruz. Quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com Ele no lar uma parte da glória em ti. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, que é por uma Amém. Pode se sentar. Obrigado, irmãos. Vamos ter agora o nosso momento, né, de nos juntarmos em quartos, em famílias, para orarmos. E nesse tempo faremos um pouquinho diferente, porque vamos nos reunir para agradecer. Agradecer, né, ao longo das últimas semanas oramos pela conferência missionária, e foi um tempo abençoador a todos nós. Também agradecer porque estávamos na expectativa do estágio, e Deus assim permitirá que nós possamos vivenciar um tempo prático. E também agradecer os livramentos do Senhor, agradecer pelas lutas, provações, porque elas também nos ajudam a confiar mais em Deus. Então vamos nos reunir e possamos dar graças a Deus nesse tempo.
Deus eterno, nós damos-te graça. Louvamos e bendizemos teu santo nome. Obrigado, Deus, porque temos tantos motivos para agradecê-lo nesse tempo. Te agradecemos, Pai, como cantamos nesses últimos cânticos, que o Senhor, na sua rude cruz, demonstrou amor e redimiu cada um de nós. Esse é o motivo de eternamente engrandecermos e agradecer a Ti. Também, Deus, agradecemos porque nesse dia o Senhor nos deu água para beber, roupas para vestir, o ar que respiramos. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem dado saúde e vida a cada um de nós. Também, Deus, te damos graças porque vínhamos orando pela conferência missionária e o Senhor permitiu que tivéssemos esse tempo precioso de despertamento, de aprendizado, de comunhão. Te damos graças, Deus, porque em breve vamos poder partilhar um estágio com a turma e poder ser parte na Tua obra e podermos conhecer-te ainda mais. Obrigado, Deus, pelas provações, pelas lutas, pelas dificuldades que porventura estejamos a passar, mas sabemos que o Senhor tem usado elas para o Teu querer nas nossas vidas. Ajuda-nos, Pai, a ser achados fiéis a Ti. Ajuda-nos, Pai, a viver em santidade e para o Teu louvor. Muito obrigado pela comunhão, pela amizade que podemos partilhar uns com os outros. Em nome de Jesus. Amém. Vamos continuar ainda louvando o nosso Deus e nos preparando para ouvir da palavra do Senhor. Pode se colocar de pé. Que nessas próximas duas canções você reflita acerca delas e já prepare teu coração para aquilo que a gente vai ouvir do Senhor, essa série que a gente vai iniciar, e que isso possa já te colocar prostrado diante de Deus e com os ouvidos atentos a Ele. Dentro da noite brilhou, as cinzas nos fez ressurgir. Não há outro igual a Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Grande poder, nosso Deus, nosso Deus. Dentro da noite brilhou, das cinzas nos fez ressurgir. Não há outro igual.
grande poder, nosso Deus, nosso Deus. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Não há o que temer. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande poder, nosso Deus, nosso Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande poder, nosso Deus, nosso Deus. És soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és Senhor absoluto. Que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. Mas este amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Mas apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. Este amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Senhor nosso Deus, nós nos colocamos debaixo da tua soberania, nós te colocamos debaixo agora da tua palavra, Pai, que nossos corações estejam atentos, que nossos ouvidos estejam ligados aqui nesta noite para aquilo que o Gary vai falar, que o Senhor use a vida dele, que não seja ele falando, mas que seja o Senhor, Pai, que nós estejamos dispostos e coração abertos, e que teu Espírito, Pai, ilumine a tua palavra para nós, Pai. Essa é a nossa oração em nome de Cristo Jesus. Amém.
Podem se sentar. Tiveram algum evento na sua vida, aniversário, um jogo, alguma data, algum evento, algo que você por muito tempo ficou aguardando ansiosamente, com muita expectativa que aquele evento ia ser fantástico, ia trazer para você muita alegria, muita coisa boa e você quase não dorme a semana antes e a noite antes, nem se fala e aí chega o dia tão aguardado, tão esperado e o dia chega, o dia vem, o dia vai e passou. E você olha e você diz, não era tudo aquilo. Há um tom de decepção. Quase o aguardado evento foi mais significante do que o evento em si. E queira que não, qualquer experiência que nós vamos ter aqui na Terra, por mais legal que seja, sempre há um tom de decepção. Sempre há um porém. Sempre há algo que não deixa que a nossa alegria naquele momento seja plena. Nós vamos estar vendo esta noite o primeiro das sinais de Jesus. Vamos estar começando uma nova série agora nas capelas, vendo os vários sinais de Jesus no Evangelho de João, e esse é o primeiro deles. Creio que são 8 em total. E nesses sinais, Jesus está querendo comprovar quem Ele é. Para os seus discípulos, para as multidões, para nós que lemos as Escrituras agora. Então a gente vê aqui nesse relato do primeiro milagre que Jesus faz, os primeiros dos sinais, acontece num momento muito festivo, um momento de muita alegria. Há um casamento. Creio que isso é didático para nós. Eu creio que há muita simbologia sutil dentro desse texto, mas eu creio que não é por acaso que Jesus decidiu fazer o seu primeiro milagre no contexto de um casamento. Nós temos um casamento, tudo indica que é um casamento insignificante. Os noivos não são mencionados. Onde é que você tem um relato de um casamento e não se fala dos noivos? Mas é o contexto em que acontece o primeiro milagre de Jesus. E nós vamos ver em Apocalipse, lá no final, nós vamos ver que também haverá um casamento, mas esse casamento será nada insignificante.
e o noivo será o próprio Jesus, e a noiva somos nós. Creio que Jesus está querendo mostrar para nós, aqui ele começa esses sinais num casamento, e no final do seu ministério também, no final dos tempos também há um casamento muito mais significante, e desse casamento a alegria nunca vai acabar. Então, o que nós vamos estar vendo aqui nesse relato? Nós vamos estar vendo que Jesus tem essa capacidade, essa habilidade de proporcionar para nós uma eternidade com qualidade ímpar, com qualidade excelente, justamente porque Ele é divindade. E Jesus quer demonstrar, convencer os seus discípulos que Ele é divino aqui dentro desse texto. É importante a gente entender um pouquinho do contexto, né? Nos versículos anteriores, Jesus está chamando os seus discípulos, e ele chama Filipe. Filipe morava na mesma cidade de Pedro e André, com certeza um conhecido, e Jesus convida Filipe para ser um dos seus discípulos, e Filipe topa. E não somente topa, ele vai e ele acha Natanael. E Natanael diz, né, o Filipe diz para Natanael: nós achamos aquele que Moisés profetizou, nós achamos o Messias prometido. Ele é Jesus, o filho de José, o Nazareno. E Natanael diz: é possível alguma coisa boa vir de Nazaré? E o Filipe fala para ele: vem e vê. Vem e vê. E Natanael chega, Jesus o sauda, dizendo: aí um israelita sem dolo. E Natanael toma um susto, né? Como é que você conhece quem eu sou? Né? Ele diz: não, eu te vi debaixo da figueira. E olha a resposta de Natanael a essa declaração. Versículo 49. Então, capítulo 1, 49. Então exclamou Natanael: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Com essa pequena declaração, eu te vi debaixo da figueira, Natanael já proclama: tu és o Filho de Deus. Tu és o Rei de Israel. Natanael concorda plenamente com aquilo que Filipe havia testificado para ele. E Jesus diz: só porque eu falei que eu te vi debaixo de uma figueira, você crê? Você vai ver muito mais. Você vai ver muito mais. E em capítulo 2 a gente começa a ver esse muito mais. Mas algo importante a gente vê aqui é a atitude de Natanael quanto a Jesus originalmente, devido de onde ele estava, de onde ele vinha. Ele vinha de Nazaré. Tá? Nazaré para nós agora é uma cidade famosa, porque é a cidade de Jesus. Mas Nazaré naquele tempo era um vilarejo, né? Para vocês que conhecem Santana da Laura, tá? Então o Messias vinha de Santana da Laura, né? Uma comunidade pequenininha.
E por causa do seu lugar de origem, ele é desacreditado originalmente. E aqui em capítulo 2, Jesus resolve então fazer o seu primeiro milagre. O primeiro milagre é o lançamento do seu ministério público. Então, com certeza, isso vai acontecer em Jerusalém. Não. Não aconteceu em Jerusalém. Aconteceu em Canaã. Agora, se Nazaré é um vilarejo, Canaã é o interior do vilarejo. É anjos. Tá? É anjos. Tá? A Canaã é uma cidade pequenininha. Na época, talvez tinha 50 habitantes. 50 habitantes em Canaã. Tá? É pertinho de Nazaré, que talvez tem 3 vezes essa população. Mas é um lugar pequenininho. E esse é o ambiente em que Jesus decide fazer esse primeiro sinal. E nós começamos a perceber que o ministério de Jesus, embora mais tarde vai atingir multidões, o foco de Jesus no seu ministério são os seus discípulos, aquelas pessoas perto dele. O foco do ministério dele foram esses 12 homens do qual ele investiu a sua vida vez após vez após vez. Pregava às multidões, mas o seu foco ministerial era essas pessoas. Então esse milagre é principalmente para eles. E para nós que lemos. Então vamos para o texto. João 2:1. 3 dias depois de encontrar com Natanael e Filipe, houve um casamento em Canaã da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. O que eu quero que a gente faça com esse texto, e tem N maneiras da gente discutir esse texto e falar a respeito desse texto, mas eu gostaria de você ver aqui nesse texto três reações que você deve ter ao ler esse texto. 3 reações que eu creio que Deus quer que a gente tenha ao respeito desse texto, olhando para nós e para Ele. E o primeiro deles é de admitir a incapacidade do homem. Admitir a incapacidade do homem. A gente vê aqui que é um casamento. Um casamento é um evento muito esperado pelos noivos. O casamento nessa época era um evento de mais ou menos uma semana. Não era um evento de um dia. Mas um evento que durava uma semana. É um evento que foi preparado durante pelo menos um ano. Então, a cultura de casamento em Israel é que o noivo e o pai da noiva fizeram um acordo, trocava bichos, né? E então firmaram um noivado. E esse noivado é um compromisso de que vão casar.
É um compromisso de fidelidade um com o outro que pode ser apenas rompido com divórcio. É nesse estado que José e Maria encontram quando a Maria se engravida. Então, depois do noivado, o noivo ele começa a preparar um lugar para trazer a noiva. Muitas vezes era na casa do próprio pai dele, ele fazia no terreno dele uma puxada, alguma coisa assim, para ser o lugar que iria trazer a noiva. Então ele tinha que mostrar que tinha condições de sustentar a sua noiva, que ele preparou esse lugar, então fazia todos os preparativos para a festa de 7 dias. Vai festejar 7 dias, você precisa de alguns bois, né? Você precisa comida, você precisa vinho, você faz todos os preparativos, e então se diz: eu estou pronto para casar, eu já guardei dinheiro suficiente, já tenho um emprego suficiente, eu já tenho um lugar para trazer a minha noiva, então estou pronto para casar. Então ele vai na rua em busca da sua noiva. E ele pega ela, é um desfile na cidade, diz: nós estamos casando, e eles entram e eles começam essa festa, tá? E a festa vai durante esses 7 dias. Então imagine a vergonha do noivo, no meio da festa, acabar o vinho. Eu tenho 2 filhas, tá? Uma filha já casou, a outra é noiva agora. E quando eu tive a conversa, especialmente com esse segundo, o primeiro eu já tinha essas informações porque eu sabia que ele ia ser missionário, tá? O segundo, ele não pretende ser missionário, ele trabalha no contexto de igreja e tudo isso, e então eu tinha várias perguntas para ele, tipo: você consegue sustentar minha filha com o que você ganha, né? Você está endividado, né? Eu queria saber a situação financeira dele. Então, esse noivo, ele passa ano preparando para essa festa e acaba o vinho. E lembra, isso não é como um evento na cidade de Belém que quase nunca ninguém sabe. É um evento público num vilarejo. O acabado vinho nesse casamento ia marcar aquele homem para o resto da sua vida. Você é o cara que fez a festa e acabou o vinho no meio da festa. Como é que pode, cara? Né? O pai da noiva vai estar olhando para ele: eu dei minha filha para esse cara que não... Então, esse homem vai passar uma vergonha tremenda. Culturalmente, era algo muito, muito severo. A gente está brincando aqui, mas na cultura lá, é algo que poderia até gerar processo jurídico. Então, não é brincadeira o que está acontecendo aqui. Então, Maria chega com Jesus e diz: Jesus, acabou o vinho, eles não têm mais vinho. Nós não sabemos a função de Maria ali, né? Provavelmente amigo da família e estava ajudando na coordenação do casamento, e ela está ciente do que não está acontecendo ali. E até essa altura do campeonato não sabemos isso, mas achamos que até lá o José já tem falecido. Então a Maria agora é viúva
e Jesus é o filho mais velho. Então, logicamente, desde que José falece, Maria depende muito de Jesus, é o filho mais velho. Então, não é estranho ela procurar Jesus assim, dizendo, eles não têm mais vinho, o que é que nós vamos fazer agora? Então, eu não acho que Maria sabia que Jesus ia fazer um milagre aqui. Ou seja, eu creio que isso mesmo é o primeiro milagre de Jesus. Eu não creio que na casa de Maria, Jesus andava multiplicando pães todo dia para alimentar a família, né? Que ele não fazia milagres cotidianos assim dentro da casa. E Maria sabia que ele, né, fazia milagres constantemente. Então, Jesus, não tem vinho, tem água ali, vamos embora, né? Então, não acho que é isso. Mas eu creio que Maria, além de estar acostumada de ir para Jesus com as dificuldades que ela enfrenta, ela sabe quem é Jesus. Ela sabe muito bem quem é Jesus. O anjo chegou a ela dizendo quem era Jesus. E ela começa a perceber que Jesus, né, já é batizado, está começando a chamar discípulos, há coisas que está começando a chegar, e talvez Maria está ali dizendo, então Jesus, já que começou o ministério, vamos fazer alguma coisa aqui. Então Jesus responde a ela dizendo, mulher, uma dica para vocês, rapazes, eu sei que vocês são seminaristas, estão fora de casa agora, quando você volta para casa depois das férias, né, e a sua mãe pede alguma coisa para você, não recomendo você responder dessa forma, mulher, que tens eu contigo? Sou seminarista, formado, fiz projeto Marcos, né? Não recomendo você tentar fazer isso. A palavra que Jesus usa aqui não é uma palavra tão rude quanto talvez soa para nós, mulher, mas também não é uma palavra de intimidade como mãezinha, tá? Jesus está tratando ela com uma certa formalidade. Usou exatamente a mesma palavra na cruz quando ele falou para João, mulher, eis o teu filho, filho, eis a tua mulher. Então, a ideia que Jesus, nesse momento em diante, mais tarde também Maria chega com os irmãos e os discípulos dizem, a sua mãe e os irmãos estão ali, e ele diz, quem é minha mãe, quem são meus irmãos? São vocês que obedecem a minha palavra. Então Jesus está deixando bem claro aqui algo que ele já havia começado quando tinha 12 anos e ficou no templo enquanto a família viajou, teve que voltar e chegou e Maria disse, como é que você pode fazer isso conosco? A gente está preocupado, você ficou aquele tempo e Jesus disse, você não imaginava que eu precisava estar aqui na casa do meu pai? Eu estou aqui para cumprir a vontade do meu pai. Então Jesus está deixando claro para Maria e claro para nós que Jesus está obedecendo o seu pai e não a sua mãe terrestre. Interessante, a Igreja Católica usa justamente essa passagem para sacramentar o casamento e também para defender a ideia de que a Maria faz pedidos a Jesus. E você vê que o pedido que Maria fez a Jesus não foi muito bem recebido. Queridos, eu quero que vocês percebem aqui que por mais que esse noivo trabalhou, ralou, preparou, fez o melhor possível, no dia do evento, faltou vinho.
Vocês que são casados, vocês sabem. Você planeja meses e meses para aquela festa, né? Sandra e eu planejamos tudo, cada detalhe. A gente tinha um livro com cada passo, cada minuto. A Mackenzie casou agora, ela tinha uma lista de uns 100 não sei itens, a cada minuto planejado o que cada pessoa iria fazer, né? Parabéns por ela, não aconteceu quase a metade daquilo que ela fez, né? E nós depois, assistindo o nosso casamento, diz: ninguém arranjou as velas lá no palco, as velas estão todo... Entregou o bolo e o bolo quase caiu no chão, né? Graças a Deus a minha sogra pegou na última hora, conseguiu chamar. Mas por mais que você planeje um evento como essa, alguma coisa você esquece, alguma coisa dá errado. Nós como seres humanos, nós somos falhos, nós somos incapazes. Em muito sentido. Jesus responde para Maria: Maria, o que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Uma resposta estranha. Mas a primeira vez que a frase aparece é aqui. Vai aparecer mais vezes, capítulo 7, capítulo 8, capítulo 12, capítulo 13, capítulo 17. Essa mesma frase Jesus vai repetir. E cada vez referindo à sua morte. E Jesus olha para a incapacidade humana, para o vazio humano, o problema humano, e ele sabe, para ele resolver o problema que o ser humano tem, ele vai ter que morrer. Para ele acabar com as dificuldades, com as incapacidades, com a pecaminosidade do homem, tem que chegar a hora dele, tem que chegar a morte dele. Ele diz: ainda não é chegado a minha hora, mas vai chegar. E a solução para a incapacidade que nós temos, a solução para a vergonha que nós temos das nossas vidas, é a hora de Jesus. É chegar a hora de Jesus, é a morte e a ressurreição de Cristo Jesus. Então Jesus, nesse primeiro sinal, nesse primeiro milagre, ele está já começando a declarar, já começando a preparar que vem uma hora, não chegou ainda, mas está vindo. Ele vai usar essa frase repetidamente para alertar os seus discípulos e outras pessoas: ainda não é chegado a minha hora, ou chegou a hora. Então, primeiramente, nós precisamos olhar a isso e entender que nós somos como aquele noivo incompetente. Que nós somos muito incapazes. Mas que em Jesus há soluções para a nossa incapacidade. Então, o texto continua. Versículo 5, então Maria falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para purificações. E cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas. E eles as encheram totalmente. Então, lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Então, o mestre-sala, provando a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam traído a água, chamou o noivo e lhes disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho,
E quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardastes o bom vinho até agora. Segunda reação que nós devemos ter ao ver esse texto é de admirar a habilidade de Jesus. É um milagre. Ele tem a capacidade de tirar aquela situação vergonhosa, aquela situação terrível, aquela situação do noivo, e ele tem a habilidade de resolver de um jeito incrível. Então, depois que Jesus dá um balde de água fria na Maria Maria não fica ofendida, ela simplesmente olha para os servos e diz, o que ele disser para vocês, fazem. Obedece ele. Então, se Maria tem uma mensagem para nos dizer hoje, é obedecer o filho. Se quer ouvir conselho de Maria, o conselho de Maria para todos nós é obedecer o filho. É um bom conselho. Então João faz questão de mencionar que tem talhas, que tem vasos de pedra. Pedra era usado para vasos de purificação, porque barro poderia contaminar a água, mas pedra era considerado puro. Então, como a água era usada para purificações, e no casamento, a cada refeição, a cada vez que come, tem que purificar as mãos e tudo, são rituais judaicas em relação à purificação das mãos no momento de comer. E tem todo um esquema para fazer isso, e até os discípulos de Jesus foram criticados mais tarde por não purificar as mãos do jeito correto antes de comer. Então eu creio que também não é à toa que esses vasos de purificações estão ali. Tem vasos usados para purificações do contexto desse casamento, mas esses vasos também são o quê? Vazios. Creio que o autor João está querendo brincar conosco essas palavras, assim como ele brinca o casamento aqui, o casamento ali. Nós temos esses vasos de purificação usados em rituais para purificações, mas nós temos o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus, que purifica os pecados do mundo. Então os vasos de purificação estão ali, e Jesus diz, então enche com água. E o texto faz questão de mencionar que encheram com água até lá em cima. Ou seja, não tinha como Jesus chegar com um pouquinho de vinho e colocar dentro da taça junto com ali, disfarçar e assim que faz, né? Foram totalmente cheios de água. E aí Jesus fala para os serventes, leva para o mestre-sala, leva para o responsável pelo casamento. E agora, ele bebe, e nesse momento ele chama o noivo. Agora, eu quero que vocês entendam que, imagine você no pé do noivo ou dos serventes. Os serventes estão levando água. O povo não bebia água. A água era considerado impotável, né? Então, beber água num casamento era uma ofensa muito grande. E Jesus fala para os serventes levar. Eles pegaram a água, colocaram nos vasos. Eles pegam essa mesma água e levam lá para o mestre-sala. E com certeza eles imaginam que o mestre-sala vai dizer para ele, como é que você me serve uma coisa dessa?
Mas o servente, obedecendo o que a mãe de Jesus falou, obedece o que ele diz. Então, obedecendo Jesus, eu vou obedecer Jesus. Parecia louco na mente deles servir água para esse homem. Mas Jesus falou para fazer, então, bora lá. E eles então, confiantes e obedientes a Jesus, mesmo quando não fazia sentido, foram e fez. Agora imagine o noivo. Esse noivo, eu estou lendo entre as linhas aqui, ok? Esse noivo é mal preparado, isso a gente sabe. Mas eu creio que ele não é burro. Eu creio que antes de Maria ir com Jesus, Maria ou outra pessoa foi com o noivo, disse, noivo, cara, a gente não está achando mais vinho. Você guardou vinho em algum outro lugar que a gente não sabe? E ele diz, não, tinha vinho ali. Não, já pegamos ali. Não, mas tinha vinho ali. Não, pegamos ali também. Tem em algum outro lugar? Você já pegou ali, ali e ali? Sim, pegamos tudo. E já tudo... Você já foi para esses lugares e tudo acabou. E ali, engolindo o seco, vendo as pessoas bebendo, né? A noiva disse, pode me passar um vinho? Bebe só um pouquinho, tá? Ele tentando economizar vinho para esticar vinho quanto que puder. E aí ele sabe que não tem mais vinho. E ele vê os serventes levando água para o mestre-sala. E o cara bebe e chama ele. Com certeza ele acha que ele vai apanhar. Com certeza ele acha que ele vai levar uma bronca ali do mestre. Como é que você serve uma coisa dessa num casamento? Cadê o vinho, cara? Então, imagine o coração desse noivo. Chegando lá, esperando apanhar, levar uma bronca, ser envergonhado diante da noiva, do sogro, da família dele, diante de toda a comunidade. Ele vai naquele momento dizendo, estou frito. A minha vida acabou. E o mestre-sala assim, faz, como é que pode? Você serve o melhor vinho agora. Como assim? Como assim? O melhor vinho, esse é o melhor vinho? E eu imagino que ele, né, depois, obrigado, legal, né? Então assim mesmo, né? Vai com o servo e diz, cara, onde é que você pegou esse vinho? Você percebe, um milagre aconteceu. O mestre-sala não soube sobre o milagre. Ninguém do casamento sabe sobre o milagre. O próprio noivo, a noiva, ninguém sabe do milagre. Nem Maria sabe do milagre. Quem sabe do milagre são os serventes e os discípulos que estão ali com Jesus. Então você percebe não somente a qualidade do vinho aqui no texto, mas eu quero que você entenda a quantidade do vinho. Diz aqui que tem 6 metratas. Uma metrata, né, 6 talhas, que leva 2 ou 3 metratas. Tá? Então vamos multiplicar por 2,5, porque é 2 ou 3, né? Cada metrata é mais ou menos 40 litros, tá? Então 40 vezes 2,5 vezes 6, Jesus fez 600 litros de vinho.
podia ter a cidade toda de Canaã ali naquele casamento e podiam beber por meses e não beber 60 litros de vinho. Ou seja, Jesus fez um milagre não somente de qualidade, mas de uma quantidade enorme. E provavelmente serviu como presente de casamento para aquela família, que podiam usar aquele vinho por anos, ou vender aquele vinho e comprar o camelo mais novo. Mas você percebe que o momento de maior vergonha daquele noivo virou o momento de maior alegria que ele podia imaginar. No momento que ele achava que tinha acabado a vida dele, então ele recebe a melhor notícia possível. O versículo 11 termina com: este deu Jesus princípio a seus sinais em Canaã de Galileia, manifestou a sua glória. E aqui o principal motivo desse milagre: e os seus discípulos creram nele. A terceira reação que precisamos ter a esse milagre é acreditar na divindade de Cristo. A entender quem Jesus é. Não é apenas um homem, ele é o Messias, ele é o Rei de Israel, ele é prometido, ele é o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo, ele é aquele que purifica, ele é aquele que tira a nossa vergonha. É o primeiro sinal dele, de muitos sinais. É a maneira pelo qual ele então começa a manifestar, demonstrar a sua glória. E o resultado foi seus discípulos crendo. E um deles escreveu essa história e assim a gente até hoje sabe e pode crer. Queridos, Jesus tem a habilidade de dar para nós uma eternidade com qualidade excelente, porque Ele é a divindade. Queria terminar essa noite perguntando para você: qual é a sua maior vergonha? Qual é a maior vergonha que você tem na sua vida? Aquilo que jamais você queria que alguém soubesse. Queridos, nós temos corações vergonhosos, vidas vergonhosos, mas Jesus é capaz não somente de apagar aquela vergonha, colocar panos quentes naquela vergonha. Ele é capaz de pegar aquela vergonha e fazer a manifestação da sua glória através dela. Para tornar a sua vergonha em algo que honra e glorifica a Deus, em algo que poderia ser maior fonte de alegria e lucro para você. O nosso Deus tem essa capacidade de virar sua vergonha em vitória. Queridos, nós temos um Deus precioso e poderoso. Vamos crer nele. Vamos admitir a nossa incapacidade, admirar a sua habilidade e crer para todo sempre na sua divindade, para que a nossa vergonha possa se tornar vitória. Pai, nós agradecemos o teu poder demonstrado através desse texto, através desse sinal. Eu peço que nós possamos não
esconder as nossas vergonhas diante de Ti, mas admiti-los e confiar na Tua capacidade de virar o nosso pecado para a Tua glória. O Pai, nos ajude a ser obediente a Ti mesmo quando não faz sentido. Pai, eu peço que nós possamos estar constantemente observando a Sua pessoa, o Teu poder, e através disso aumentando a nossa fé. Peço assim ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Gary. Deus use essa palavra, que possamos permanecer na alegria que não acaba, que é o Senhor. O Aleph vai nos trazer um aviso e na sequência já vamos partir para o nosso tempo de comunhão. Boa noite, irmãos. Tenho um aviso muito legal para todos nós. Dia 5 de outubro, a ótica do meu pai, posso falar assim, com a parceria com o IMPV, vai vir aqui e vai oferecer um dia de consulta muito bom. O valor da consulta é R$60. Mas se você for fazer os óculos com a gente, você sai com essa consulta grátis. Gente, olha só. E também fora os valores que você pode ganhar em cada óculos de descontos. Então, vai ser dia 5 de outubro, você já se prepara. Se você quiser, você pode mandar uma mensagem, só para que eu possa colocar ali seu nome, para poder dar uma confirmada de quantas pessoas vão ter. E assim eu passar também para o rapaz que vai fazer a consulta com o oftalmo. Então, se prepare. Se você quiser, você pode mandar uma mensagem para mim no WhatsApp, lá no privado mesmo. Você chega comigo e fala, eu quero fazer essa consulta. Aí você me manda a mensagem, já confirmo você. Beleza? Então vamos orar. Senhor, agradecemos a Ti, ó Pai, por esse dia. Agradecemos ao Senhor por tudo que tens feito em nossas vidas. Agradecemos também pela conferência que passou. Obrigado porque o Senhor nos ensinou, através da vida de cada homem, Deus, que esteve aqui pregando e pôde, Deus, realmente expor Tua palavra. Agradecemos a Ti também por esse dia. Obrigado por mais uma mensagem, Deus, que o Senhor usou do Teu servo para falar aos nossos corações. Esteja abençoando esta semana, Deus. Abençoe todas as atividades, trabalhos, tarefões e tudo que fomos fazer, Deus. O Senhor possa estar sendo o centro de toda e das nossas vidas também. É em Cristo Jesus que eu oro. Amém. Estamos despedidos.